Olá, meu nome é Victor e estamos começando mais um episódio aqui do podcast. Lembrando que temos episódios toda terça e sexta às 10 horas aqui. Então não perca, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E sabe aquele pecado, aquele antigo pecado ou até recente que você lutou para deixá-lo? Então, ele volta. É sobre isso que eu vou falar hoje, então peço que vocês fiquem comigo aí até o final. E eu quero contar a vocês uma história de um homem que todos vocês devem conhecer. Se vocês leem a Bíblia, com certeza vocês devem o conhecer. Ele foi um dos grandes homens de Deus que já existiram, um dos grandes homens de Deus que foram cheios do Espírito Santo, mas que falhou muito. Falhou repetidas vezes. Ele andou ao lado de Jesus por 3 anos. Ele foi um dos discípulos escolhidos por Jesus. Seu nome é Simão Pedro. Isso mesmo, o apóstolo. O Simão Pedro impulsivo, barulhento, sem paciência. Aquele que, quando Jesus perguntou: "Quem vocês dizem que eu sou?", ele respondeu: "Tu és o Messias, o Filho de Deus." E Jesus disse para ele: "Feliz é você, Simão, pois isso não foi revelado a você por pessoas, mas pelo meu Pai que está nos céus. Você é Pedro, a rocha na qual edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la." É deste Simão Pedro que eu estou falando. E também o mesmo Simão Pedro que, na noite em que Jesus foi preso, uma criada chegou até ele e falou: "Você é um deles." E ele disse: "Não, não sou." Então outra criada disse: "Ele estava com Jesus." E ele continuou negando, dizendo: "Não, não estava." E então, numa terceira vez, disseram: "Cara, com certeza você é um deles." E a palavra diz que Pedro começou a lançar maldições e a jurar: "Não, eu não conheço esse homem." E então o galo canta, Jesus olha para ele e ele se lembra de todas as palavras de Jesus e ele chora amargamente. Anos depois do Pentecostes, fala algumas vezes que Pedro foi cheio do Espírito Santo. Certamente ele foi cheio do Espírito Santo. Então, ele vai para Antioquia e lá na Antioquia, após ter entendido que ele tinha liberdade para comer todo tipo de comida, ele estava comendo com os gentios que antes os judeus detestavam, os que eram chamados de impuros e incircuncisos. Pedro estava comendo com eles. Provavelmente todo tipo de comida que antes ele não comia. E diz a Bíblia em Gálatas 2, a partir do verso 12, o seguinte: "Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão." Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Pedro e Barnabé. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, vai ver que eles foram homens muito importantes. Pedro, o pregador cheio do Espírito Santo, que até o capítulo 13 de Atos, ele é o personagem principal, e Barnabé, o encorajador, que também era cheio do Espírito Santo, aquele que apresentou Paulo aos apóstolos, temendo os que eram da circuncisão, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia. O que é hipocrisia aqui? A hipocrisia aqui é um comportamento que conta uma mentira, é um engano. Eles, Pedro e Barnabé, eles estavam mentindo. Eles meio que viraram para aqueles judeus legalistas que haviam chegado e disseram: "Eu não faço isso não, eu não como com gentios, eu não como essas comidas aí que eles comem não." Eles estavam temendo aqueles judeus. E a palavra temendo aqui no verso 12 de Gálatas 2 é muito forte, pois é o mesmo comportamento, é o mesmo pecado que Pedro cometeu naquela noite quando Jesus foi preso e quando ele o negou. Naqueles primeiros 3 anos da vida cristã de Pedro, ele foi um hipócrita, um covarde. Ele tinha a personalidade de uma pessoa que aparenta ser o que não é. Jesus falou o seguinte: "Quem vocês acham que eu sou?" Pedro respondeu: "Você é o Cristo, o Filho de Deus. Pode mandar quem for, que eu não vou te negar, mesmo que eu morra, eu não vou te negar não." E quando chegou o momento, o que aconteceu? "Eu não o conheço, eu não sou um deles. Eu juro que não sou um deles." Os anos se passaram, ele foi cheio do Espírito Santo. Tão cheio do Espírito Santo que as pessoas levavam os doentes para as ruas para que pelo menos a sombra dele passasse por eles e eles fossem completamente curados. Mas, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, Pedro caiu no mesmo velho pecado. Não foi um pecado novo, foi o mesmo velho pecado de muitos anos atrás, o medo.
Ele era muito mais cheio do Espírito Santo do que eu e você somos. Mas, mesmo assim, mesmo tendo visto Jesus Cristo pessoalmente, mesmo tendo andado com Jesus por 3 anos, Pedro caiu no mesmo velho pecado. Eu quero informá-los aqui com essa história de que essa é a vida cristã. Nós nunca estaremos livres do pecado até que nós morramos ou que Jesus volte. Nunca estaremos livres. Na maioria das vezes, Satanás, a sua natureza pecaminosa, não irá nos tentar com pecados novos, porque a gente nunca experimentou eles, então assim fica bem mais fácil resisti-los. Mas ele com certeza irá nos tentar com pecados antigos, porque ele sabe o seu ponto fraco. Ele sabe que é nisso que você falha, assim como Pedro. Então, nós precisamos ficar atentos. Nós precisamos estar em constante oração, leitura da Bíblia, para que nós não caiamos nem em pecados antigos, nem em pecados novos. Se nós nos afastarmos da oração, da leitura da Bíblia, se nós nos afastarmos do nosso lugar secreto, a gente vai cair, a gente vai falhar. Então, que nós possamos estar sempre buscando orar e ler a Bíblia, sempre. Mesmo que a gente não queira orar, mesmo que a gente não queira ler a Bíblia, a gente tem que estar nos forçando a isso, para que nós não venhamos cair nos mesmos pecados antigos ou até nos pecados novos e ficando presos a esses pecados novos. Muito obrigado porque você ouviu até aqui. Eu peço que você envie este episódio aos seus colegas e amigos, as pessoas que você conhece. Vamos pregar a mensagem de Deus. Vamos anunciar o Evangelho. Está chegando os fins dos tempos e nós precisamos fazer isso, é o nosso dever. Que Deus abençoe vocês. Valeu, falou.